cidade histórica desde sua criação. Ela foi uma cidade que teve, inclusive, a primeira revolução na Paraíba, foi aqui do Ingá, né? Batalha das Abelhas. Então, Ingá tem muita história a contar. Tem um cangaço, né, que por aqui passou, né, o Antônio Silvino, o Zé do Totô. E são muitas as histórias de Ingá. Ingá é uma terra realmente que tem seu brilho, né? A cidade de Ingá é uma cidade acolhedora, uma cidade bem receptiva. Você vai percebendo toda a dinâmica da cidade do interior, né? Como é diferente de uma cidade grande. Esse patrimônio histórico que vocês vão ver já que é as Itacoatiara de Ingá, que são as únicas inscrições do mundo, que ninguém sabe quem fez, quando fez, como fez e o que significa. A gente tem meio como obrigação de falar sobre a pedra, né? O que é a pedra, o que é que ela significa para o município, né? Em que contexto político, social, econômico, histórico e patrimonial ela pode ser localizada ou em todos esses aspectos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Surumel, Cariri, fica perto desse mar, fica perto da tranquilidade desse mar. Mas a gente tem alguns questionamentos sobre o que são as Itacoatiaras. Existem diversas hipóteses, até eu, um matuto cibernético, até eu tenho minhas teorias, né, que muitas pessoas aceitam, outras não. Então são uma série de teorias que tem por aí, mas cada um tem sua maneira de pensar. E eu, como convivo aqui há 80 anos, né, tenho o direito também, como preservo, tenho o direito também de pensar a minha maneira, é um direito que me assiste, né? Do jeito que tem aí essas hipóteses, certo? Que eu discordo de quase todas elas, eu também tenho o direito de pensar. Cada um, quando estuda uma determinada área, ele quer realmente que aquela teoria dele seja aceita, né? Então, no caso, os ufólogos, como por exemplo daquele programa bem famoso do The History Channel, né? O Alienígenas do Passado, eles já estiveram aqui, e aí como eles defendem que em vários lugares do mundo, como o Egito, lá no Peru, né, em Machu Picchu, em outras localidades como no México, aquelas construções só poderiam ter sido feitas através de tecnologia moderna, eles tentam também ligar a Pedra do Ingá a seres extraterrestres, né? Então é por isso que existe essa necessidade. São pessoas de vários campos da ciência que visitam a Pedra do Ingá e cada um tem a sua teoria e tenta provar que a dele é a mais correta. Então, a gente segue a mesma linha de pensamento, né? Que seria realmente fruto de uma mente primitiva, né? De um povo aborígene que habitava aqui há cerca de 6.000 anos atrás, né? Então, provavelmente seriam eles os autores dessas inscrições. Outros acreditam que seriam fenícios, astecas, egípcios, né? Mas é aquela questão, nunca atribui realmente a quem deve se atribuir. Nós temos várias denominações do que são essas Itacoatiaras, né? Algumas pessoas, alguns pesquisadores, alguns não com tanto compromisso com a ciência, colocam as Itacoatiaras como sendo um monumento alienígena, né? Que foram as alienígenas que chegaram aqui ou que ensinaram aos nativos ou que eles próprios fizeram essas inscrições fazendo uso de pistola laser. Eu acho uma viagem, né? Eu acho bem viajoso isso aí. Outra explicação é que essas inscrições elas têm correlação com as inscrições egípcias, né? Que foram os egípcios ou que sofreram influências de povos egípcios que chegaram aqui não sei como. Outras dizem que foram os hititas, né? Que chegaram em pequenas embarcações. Isso começa a circular a partir da década de 70, quando Zé Ramalho e Lula Cortés chegam aqui no município, passam alguns dias aqui no município fazendo pesquisa, acampando aqui nesse local, e aí eles escrevem aquele álbum Pai Biru, né? E Pai Biru traz todo esse misticismo, esse mistério, coloca a pedra como um lugar encantado. Há outras matérias, né, anterior à década de 70, por exemplo, 1960, quando a revista Cruzeiro chega aqui, eles já colocam a pedra como um lugar encantado. Eu faço com que as crianças da cidade venham até aqui conhecer os alunos, para que não fique como eu, que eu saí daqui com 19 anos sem saber realmente o significado dessas inscrições rupestres, que era uma pedreira, quando o Leon Clerot teve aí em 1940, estavam dinamitando para fazer
calçamento deve estar as pessoas, né? Ele, francês, sabia, você sabe que o francês é louco por arqueologia, por coisas antigas, então ele foi à capital e conseguiu tombar em 1944. Fomos o primeiro patrimônio histórico nacional tombado no país, rupestre, né? O primeiro patrimônio nacional tombado no país. Né? A gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500, mas não foi descoberto, foi redescoberto. A grande população já era indígena, né? Então, temos que dar valor à nossa cultura, né? A cultura indígena no Brasil é muito forte. Então, temos que atribuir isso aos indígenas, porque realmente, provavelmente foram eles que fizeram isso daí, não só aqui, como em outras partes no interior do estado, né? Em outros locais também muito conhecidos, Serra da Capivara, podemos citar, né? E em relação a significado, até hoje não se sabe realmente do que se trata, né? A ideia seria do cotidiano deles, eles retratariam o cotidiano deles gravando aí na rocha, né? Então, como seria uma rota migratória, até porque antigamente a forma mais fácil de se deslocar seria pelos rios, né? Que são caminhos naturais, né? Uma das ideias que gravavam o que teria na região e com isso, quando essa população indígena passava, outras tribos indígenas passassem pelo local, saberia o que teria aqui nesse local. Então, essa é uma ideia em relação ao significado dessas inscrições, mas dizer realmente o que significa cada uma delas, né, até hoje ainda se mantém um mistério. As inscrições da Pedra do Ingá, elas estão relacionadas com o cotidiano deles, né? A gente pode observar no painel que tem gravuras que lembram plantas, flores, frutas, algumas lembram os astros, né? Outras parecem com animais, com pessoas. Então, por mais que se tente buscar uma explicação assim absurda, aquilo dali está ligado com o cotidiano deles. Hoje, se a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente tem o celular para registrar aquilo ali, ou a gente escreve num papel, num caderno, algo que a gente queira lembrar. A forma que eles tinham era a pedra, né? Então, eles gravavam na pedra os conhecimentos deles e aquilo que eles viam no dia a dia. Até o Ariano Suassuna andou pensando nisso, que isso aí foi feito por índios antigos, aborígenes, etc, etc. Certo? Eu discordo pelo seguinte, porque a civilização indígena ainda existe, certo? Tem um índio, parente de tal, em tal canto. Essa civilização aí foi totalmente extinta, cara. Você não encontra uma gravura dessa em canto nenhum do mundo, certo? E elas são esculpidas, elas não são pintadas como as outras que você encontra por aí. Quando encontra, não encontra igual essa. Então, eu acho uma civilização extinta e a prova é tanto de que aqui nós estamos no Museu de História Natural e nós encontramos animais da África, como o mastodonte, como a preguiça gigante, certo? Que habitaram aí, nós encontramos aqui, esse museu é um Museu de História Natural de animais que habitaram na África e está aqui. Essas são as dúvidas, né? Porque aqui, tanto daqui, da cidade, como de fora, vem muitos alunos, né, fazer pesquisa lá, vem muitas pessoas também de fora fazer as pesquisas e até hoje ninguém descobriu o significado daquela... Tem umas noção, mas para descobrir o que é aquelas coisas que tem ali, para decifrar aquilo ali, ninguém ainda não decifrou. É um mistério que tem muitas pessoas querendo descobrir. E muitos alunos vêm de fora, vêm de ônibus, minha filha. Vem muito, não é pouco não. É muitos de fora para vir ver o que é a pedra. É muita coisa encantadora, tem coisas encantadoras ali naquela pedra. Uns dizem que aquilo ali foi pelos índios cariris, mas ninguém tem certeza, né? Sabe que tem muita coisa aqui na região, porque aqui na nossa região nós tivemos muitas coisas aqui, né? Tivemos senzala aqui, do tempo dos escravos, teve escravidão aqui. Muitas coisas, minha filha. Não são poucas coisas, não. Eu acredito assim, que só Deus é quem pode um dia, talvez ainda descobrir, botar na cabeça de alguém, mas aquilo ali é coisa de... Eu acho que é umas coisas de Deus, não é coisa daqui da nossa terra, não. Eu acho que aquilo ali é coisa da natureza. Não é coisa feita por homem, não.
As gravuras é muito diferente. Aquelas gravuras ali tem muitas coisas, só você olhando direitinho, verificando, tendo aqueles meninos, né, que eles já entendem mais um pouco e eles já dizem aquilo ali, aquelas gravuras, o que é, gravura que tem ali, tem pessoas ali que a gente olha assim e pensa que não tem, mas tem pessoas ali. Tem pessoas, tem luar, tem muito fenômeno. Mas é a partir da década de 70, né, quando você tem, vamos dizer, o aquecimento da atividade turística, o reconhecimento do turismo como uma atividade econômica lucrativa, hoje é a quarta do Brasil, a quarta atividade mais lucrativa do Brasil, que a pedra ela assume todas essas representações. Eu lembro muito do roteiro que foi criado, colocando o Mosteiro de São Francisco, colocando a caça à baleia, que ainda na época era bem forte, colocando algumas regiões, né, do sertão paraibano como locais de possíveis visitações turísticas, e a Pedra de Ingá. Mas antes, quando eu não tinha nada aqui ainda, não tinha memorial, não tinha nada, eu estava na situação difícil, faltando um dinheirinho para comprar as coisas, e eu corria para a pedra, fazia uma comidinha e levava lá para a pedra, botava lá debaixo de um pé de pau lá e eu vendia. Vendia minhas comidas, vendia minha cerveja, vendia de tudo que eu botasse lá, eu vendia. Só que era muito difícil para levar. E no campo, né, tinha, muitas vezes molhava as coisas e eu voltava porque não tinha como eu trabalhar. Mas eu amo aquela pedra, queria eu hoje estar ali. De proteger, de poder divulgar isso para o mundo, né? Você vê, poxa, é um tesouro na cidade que pouca gente conhece. Né? Então, não é obrigado a dizer que todo ingaense tem que explicar como a gente exerce a função aqui, mas saber o mínimo do que isso se trata. Então, é importante. Se você não sabe da sua história, como é que você pode falar sobre ela? Então, hoje, o sítio arqueológico Pedra do Ingá é um dos mais visitados do Brasil. Né? Então, o turismo pedagógico aqui é o que realmente gera, né, essa engrenagem. Gabriela Martins é uma professora de arqueologia, ela é espanhola, é radicada brasileira, né? É professora da Universidade Federal de Pernambuco, e ela diz que essas pedras, essas inscrições, elas têm cerca de 6.000 anos. Né? E por quê, né? E como o homem da pré-história, e ela trabalha com pré-história, trabalha com essa possibilidade, né? Com essa, é o único direcionamento que nós podemos nos balizar para dizer que a pedra foi construída. Quando a gente tira esse contexto de construção da pedra do nativo, nós estamos deslegitimando a capacidade de evolução de um povo e de um entendimento desse povo e da interação desse povo com esse meio. Foram esculpidas pelo nativo, pelo índio cariri aqui da região, e que elas possivelmente tenham sido feitas com pedaços de madeiras embebidos em água e empanados com areia. E aí, fazendo uso dessa madeira, eles friccionavam a pedra e assim conseguiram fazer essas formas, esses desenhos ali extremamente polidos. É interessante quando a gente fala sobre esse aspecto, porque tudo é muito fluido. Né? Quando você pode, foi com um pedaço de madeira, ou foi com seixo, ou foi o ET, ou foi fulano ou ciclano que fez aquilo. É muito fluido falar sobre tudo isso, porque é como se aquele espaço, né, tivesse se perdido, essa linha do tempo, né, desse momento da pré-história que foi escrita as Itacoatiaras. Até esse momento que nós nos encontramos hoje, esse espaço ele foi todo apagado. São diversos historiadores que aqui chegam, são muitos, cada um com uma teoria diferente. Um parte para o Fenício, outro parte para... Aí, olha, sinceramente, é uma mistura muito grande de ideias, mas concretamente não adianta, né? E até eu acho que porque no dia que descobrirem mesmo, a história da humanidade muda. Essa conspiração, né, como se fosse um mapa, né, como se fosse algo, um recado para o fim do mundo, né, uma coisa meio que utópica.
tá entendendo? Outros dizem que aquele outro, um símbolo que tem lá que parece um tridente, se assemelha ao símbolo, um cajado judaico. Porque a precisão é muita e você há de convir pelas gravuras que eram, que essa civilização era extremamente inteligente, entendia de ciência, de astrologia, de astronomia, porque em cada gravura daquela você vê uma representatividade diferente. Para você ter uma ideia, a pedra ela foi dinamitada 2 vezes, né? Tentaram destruir tudo isso aqui, que eles começaram a depredar. E aí o IPHAN veio, interveio, multou a prefeitura. Depois, novamente, ela voltou a depredar a pedra, a implodir, tentar destruir, e aí houve uma intervenção mais que federal, né? E aí eu lembro, falando sobre isso, eu estou falando sobre isso, sobre essa depredação, porque existiam outras depredações benéficas. Por exemplo, o antigo dono dessa fazenda, isso aqui era chamado de Fazenda Pedra Lavrada, ele coloca fogo na pedra com o intuito de abrir a pedra e retirar um tesouro que tinha dentro. Um certo dia, chegou uma freira aqui, né? E essa freira, né? Isso é muito imaginário popular é religioso. Essa freira chegou aqui pedindo para abrir a pedra, né? Que tinha muito ouro dentro, e havia um tesouro dentro da pedra, e ela gostaria de abrir a pedra. E o que ela queria ali era um menino, Deus, de ouro, certo? Tomando banho, alguma coisa do tipo. E aí a minha mãe contava com ar de mistério, né, com ar de conspiração, de que essa freira ela sumiu, né, e ninguém nunca mais a viu. E as pessoas elas nutriam muito a perspectiva de enriquecer com isso aqui, né, que era um local de tesouro, né, era um local onde elas poderiam encontrar algo, né, com a chave, elas poderiam acessar um tesouro deixado ou pelos índios ou por alguma coisa que eles chamam de encantado, né, alguma coisa que eles colocam nesse contexto de imaginário, do distante, né, do que não tem data, né, do que não pode ser dito, do que é maldito, mas que pode trazer esses benefícios. E a gente vê que, na verdade, a pedra ela se transforma nessa cocanha a partir de todo esse contexto turístico que é empreendido, que é inventado, que é criado em torno dela. Eu estou recebendo a visita dos ufólogos, né? Eles querem, inclusive, fazer aqui um congresso, né? Uma reunião dos ufólogos, e o pessoal do Instituto Dáquila, que é um instituto que descobriu agora lá o Ratanabá, lá no Amazonas, eles dizem que isso aqui, são muito meus amigos, o Urandi teve aqui, uma potência, o camarada, e um dia desses me convidaram até para dar uma volta aí numa nave, mas eu estava um pouco ocupado, não tive coragem, numa nave aí nas pedras. Então o que acontece? Eles estão querendo assumir, né? Dizer que passar justamente para essa fase de extraterrestre, né? Porque como por aqui está todo mundo apanhando a ciência, né? Então eles estão querendo se apossar do feito. E eu tenho que aceitar, certo? Até porque eles são bem mais interessados do que nós que tratamos das coisas naturais. Eles são bem mais interessados em ajudar em tudo, por incrível que pareça. Né? O que é que a pedra significa para o Ingá? A pedra hoje para o Ingá, ela significa um referencial de desenvolvimento, de emprego, de modernidade, de uma vida melhor para a população e de uma forma bem generalizada. A pedra é um pedaço da minha vida, cara. Eu não sei andar sem uma camisa da pedra, não sei andar sem um boné da pedra. É uma doença, né? Já tornou-se uma doença. Quando a gente coloca, né, essa dúvida, essas incertezas em relação a quem foram os escultores da pedra, eu presto muita atenção sobre a questão da cultura material que os próprios aborígenes, que os próprios indígenas, eles podem até ter deixado, mas como as inscrições são às margens de um rio, né, e ela faz parte do rio, ela não é nas margens de um rio, ela faz parte do rio. Quando o rio enche, essas pedras ficam submersas, certo? Então tudo aquilo que eles produziram, sejam pontas de flechas, raspadeiras, uma possível fabricação de cerâmica,
as chamadas fogueiras, isso tudo foi levado. Você há de convir que da Ponta dos Seixas para aqui, em linha reta, dá 70 e poucos quilômetros, certo? A separação dos continentes, se você for no mapa, você vê que eles encaixam, né, a Pangeia. Essa civilização ficou aqui, certo? Ficou por aqui essa civilização e como demorou muito a separação dos continentes, quando voltaram não existiam mais, eles já estavam lá de cá com esses animais e então deixaram essa mensagem que você não sabe se é uma mensagem, se é um aviso, se é uma carta, certo? E continua sendo um enigma que até hoje chama a atenção de cientistas de todos os países do mundo que aqui chegam para ver. Estamos até na iminência de ser patrimônio mundial. Não pela beleza, que isso aqui é uma caatinga, mas sim pelo enigma que ela carrega. Entendeu? Eu amo isso aqui, isso é minha vida.